Se esse vídeo apareceu para você, é porque essa história vai te emocionar e arrepiar. Então, já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de história e comenta aí de qual cidade você está assistindo. Quando o cartório me chamou, eu estava descascando mandioca na pia. O telefone tocou 3 vezes antes de eu limpar a mão na saia e atender. Do outro lado, uma voz de papel, seca como folha de eucalipto no fim do verão, me disse que meu nome estava num testamento. Que eu havia herdado uma propriedade, um rancho, em Buriticupu, no Maranhão, a 200 e tantos quilômetros de onde eu morava. Achei que fosse engano. Meu nome é Dalva Conceição Moreira. Viúva de Hélio, que morreu faz 3 anos numa colisão de trator com uma ribanceira, lá no meio de uma estrada de chão batido que ele conhecia de cor e que naquele dia, com a chuva, ficou traiçoeira como cobra nova. Deixou a mim 2 filhos, Renato, que tinha 12 anos, e a pequena Isis, com 8, e uma dívida de R$220 mil para o banco, que não chora e não espera. Não tenho parente rico. Não tenho parente nenhum, quase, mas o cartório insistiu. O tio-avô de Hélio, um velho chamado Armindo Moreira, que ninguém na família mencionava sem abaixar um pouco a voz. Diziam que era um homem esquisito, que tinha ido embora para aquela região do Maranhão décadas atrás, que vivia sozinho num rancho no meio do mato e que nunca tinha voltado, que tinha brigado com o pai de Hélio por causa de uma terra, ou de uma mulher, ou das 2 coisas juntas. Ninguém sabia ao certo. Hélio nunca falou muito sobre ele. Quando eu perguntava, ele fazia aquele jeito, encolhia o ombro, olhava para o lado, mudava de assunto. E agora esse homem que eu nunca tinha visto na vida tinha me deixado o rancho dele, só para mim, não para os primos, não para os irmãos de Hélio. Só para mim, a viúva, a que ficou para trás com as dívidas e os filhos e a saudade. Eu fiquei 3 dias sem dormir direito, pensando naquilo. Na 4ª noite, sentada na varanda com os pés descalços no cimento frio, olhei para o céu do cerrado, aquele céu que parece mais largo que o mundo, e me perguntei se Deus ainda estava me olhando ou se tinha desviado os olhos para algum lugar mais fácil. As contas não me deixavam mentir. O banco tinha marcado o prazo, 4 meses. Depois disso, o leilão. A casa de Hélio, que era a minha casa, que era a casa dos meus filhos, ia ser vendida por um preço que não cobrisse nem a metade do que devíamos. Eu tinha tentado renegociar 2 vezes. Na terceira, o gerente nem levantou a cabeça da mesa quando eu entrei. Então aceitei a herança. O que eu tinha a perder? A viagem durou 1 dia e 1 manhã. Peguei o ônibus de madrugada com os meninos dormindo no meu ombro, cada um de um lado, o peso deles me ancorando ao banco de couro desgastado. O sol nasceu na janela como brasa. O cerrado foi ficando mais verde, mais úmido, mais denso. O cerrado de Goiás abrindo espaço para o babaçoal do Maranhão, as palmeiras altas como vigias, o chão vermelho virando escuro, a terra mais generosa. Mas eu não me sentia em terra generosa, me sentia em terra estranha. Quando o ônibus parou numa cidade pequena, rua principal de asfalto remendado, mercadinho, borracharia, uma praça com coreto sem telhado, eu desci com as crianças e a mala de rodinhas que rangia em uma das rodas. Contratei um Kombi que cheirava a diesel e capim molhado para me levar até o rancho do finado Armindo. O motorista, um homem magro com boné desbotado, não falou nada durante quase toda a viagem. Só quando a estrada de asfalto acabou e a de terra começou, ele soltou, sem olhar para mim. A senhora é a herdeira do seu Armindo, né? Sou. Ele assentiu devagar. Segurou melhor o volante. Ele era de pouca fala, disse o homem. Mas era honesto. Deixou aquilo no ar. Não acrescentou mais nada. Eu olhei pela janela empoeirada. A estrada ia afunilando entre o mato fechado, as árvores se inclinando sobre a picada, como se fossem se abraçar no meio. Pássaros que eu não conhecia. Um cheiro de umidade e folha podre e algo mais.
algo que eu não soube nomear naquele momento, mas que ficou comigo. Um cheiro velho, de lugar que guarda coisa. Quando o rancho apareceu na curva, eu segurei a respiração. Não era o que eu esperava, não era o que eu temia. Eram as duas coisas ao mesmo tempo. Uma casa de pau a pique rebocada, com varanda de tábua, um curral de madeira escura, uma mangueira enorme no centro do terreiro, com raízes que tinham levantado a terra em volta como costelas. Mato em volta, mato por todo lado. E no pasto, que estava seco, ralo, mais vermelho que verde, um único bezerro. Magro, cabeça baixa, parado no meio do campo como se estivesse esperando morrer. Renato olhou pela janela e perguntou: "Mãe, o que é isso?" Eu não respondi de imediato. Fiquei olhando para o bezerro, para o rancho, para o mato que cercava tudo aquilo como uma moldura antiga. "É nossa chance", eu disse. Mas a voz saiu mais fraca do que eu queria. O motorista descarregou minha mala sem pressa. Antes de ir, parou com a mão na porta da Kombi e falou baixo, quase para si mesmo: "Esse rancho tem história, Sinhá. Não deixe ninguém te contar diferente." E foi embora levantando uma nuvem de poeira vermelha que demorou muito tempo para baixar. A casa por dentro cheirava a mofo e madeira velha, e algo que eu só consegui identificar depois: vela de sebo. Tinha uma cama de catre, uma mesa de pinho, um fogão a lenha que ainda estava de pé, um armário de cedro com as gavetas travadas. Em cima da mesa, como se tivesse sido deixado ali de propósito, havia um caderno de capa preta, velho, as bordas das páginas amareladas. Eu não abri naquele dia. Pus os filhos para dormir numa das peças, numa esteira que achei dobrada atrás de uma porta. Deitei no catre com a roupa do dia ainda no corpo, olhando para o teto de madeira escura onde uma aranha estava fazendo sua casa no canto. Pensei em Hélio. Pensei em como ele nunca tinha me contado sobre esse tio. Em como o silêncio dele sobre esse assunto tinha sido tão específico, tão cuidadoso, que agora eu me perguntava o que ele sabia que não tinha me dito. Do lado de fora, o vento balançava o babaçu. Era um som diferente do cerrado, mais cheio, mais úmido, como se a noite tivesse peso e textura e respirasse sozinha. Eu dormi com os olhos ardendo, e quando acordei antes do sol, a primeira coisa que vi, pela fresta da janela, foi o bezerro ainda parado no meio do pasto, só, imóvel, olhando para mim, como se soubesse que eu estava ali, como se estivesse esperando. O sol do Maranhão não nasce devagar. Ele aparece de uma vez, como se tivesse pressa, como se o mundo não merecesse a graça da penumbra. Um instante é noite fechada, com as cigarras ainda cantando seu canto de cansaço, e no instante seguinte o céu já está laranja e violento e quente, e a terra vermelha já está fumegando de calor como coisa viva que acorda com raiva. Foi nesse primeiro raiar que eu me vi de pé no terreiro do rancho do finado Armindo, descalça na terra ainda fria da madrugada, com uma caneca de café na mão. Café fraco, feito com o fundo de um pacote velho que tinha achado numa lata de alumínio na despensa, olhando para o bezerro como se ele tivesse uma resposta que eu precisava. Ele estava no mesmo lugar de quando eu tinha dormido, ou quase. Tinha se arrastado uns 3 metros em direção à cerca, onde crescia um toco raquítico de capim, e estava tentando arrancar algum alimento daquilo com uma paciência que me pareceu mais resignação do que fome. O pescoço esticado, os ossos das costelas visíveis debaixo do couro marrom, os olhos grandes e escuros, sem brilho. Eu o observei por um longo tempo sem me mover. Tinha chegado ao rancho com a ilusão vaga, a ilusão que a gente constrói quando não tem mais nada, quando qualquer coisa parece melhor do que o nada, de que talvez a herança fosse uma saída real, um pasto com gado, uma terra produtiva, algo que eu pudesse vender ou trabalhar ou hipotecar de um jeito melhor do que o que eu já tinha. O que eu encontrei foi uma casa que cheirava a abandono, e um único bezerro morrendo de fome no pasto seco. Fui até a cerca devagar, como quem se aproxima de uma coisa frágil.
De perto ele era ainda mais magro. A cabeça abaixou quando eu me aproximei. Não de susto, mas de cansaço. Como se até o movimento de se afastar fosse mais do que ele conseguia gastar. Eu estendi a mão devagar e ele deixou. Não fugiu, só ficou ali, com o focinho encostado na minha palma, respirando devagar, o hálito quente e úmido na minha mão fria. Nós dois estamos num aperto, eu disse em voz alta, sem vergonha, porque não tinha ninguém para me ouvir. Ele piscou os olhos grandes. Eu retirei a mão e voltei para a varanda. Naquele mesmo dia, tomei a decisão que achei ser a única razoável. Ia vender o bezerro. Por quanto me dessem. Não tinha condição de sustentar um animal assim. Não tinha dinheiro para comprar ração. Não sabia se o pasto ia se recuperar. Não entendia de gado o suficiente para saber o que aquele bicho precisava. Eu era mulher de cerrado, sim. Tinha vivido a vida toda na roça com Hélio. Mas Hélio é que entendia de animal. Eu entendia de roça, de horta, de cozinha, de cerca. De bezerro doente, não. Peguei o celular e liguei para o motorista da Kombi, que tinha deixado o número rabiscado num pedaço de papel. Sabe de alguém que compra bezerro aqui na região? Perguntei. Ele ficou em silêncio um segundo. Depois disse: tem o Zé Rubim. Ele passa de caminhonete às terças. Mas, dona Dalva, esse bezerro do seu Armindo eu não venderia, não. Por quê? Outro silêncio, mais comprido esse. Pergunta demais para responder num telefone. Ele disse por fim: mas se a senhora quiser vender, o Zé Rubim compra. Vai dar uma merreca, aviso já. Desliguei sem entender muito bem. Fui até onde os meninos estavam. Renato tinha encontrado uma enxada e estava tentando limpar o terreiro com a seriedade exagerada dos filhos mais velhos que crescem rápido demais. E Isis estava sentada na raiz da mangueira, desenhando alguma coisa na terra com um galho. E disse que ia resolver umas coisas, que não fosse longe, que gritasse se precisasse. Renato me olhou com aqueles olhos do pai, aquele olhar que avaliava sem falar. Mãe, ele disse, esse bezerro tá doente? Não sei. Parece que tá. Eu sei. Ele voltou para a enxada sem mais perguntas. Aprendi com Hélio que menino de roça não insiste quando adulto fala eu sei, com aquela voz que significa não pergunta mais. Na terça de manhã, o Zé Rubim apareceu. Era um homem gordo, de camiseta regata molhada de suor, que chegou na caminhonete levantando poeira vermelha desde a curva da estrada. Desceu mastigando palito de dente. Olhou para o bezerro por menos de 30 segundos, cuspiu no chão e falou um preço que me fez sentir um nó quente na garganta. Não de emoção, mas de humilhação. Era menos da metade do que qualquer bezerro em condição razoável valeria. Era o preço de coisa que vai pro abate rápido, sem cerimônia. Mas posso levar hoje, ele disse, como se estivesse fazendo um favor. Eu olhei para o bezerro. Ele estava no pasto, a cabeça baixa, o rabo balançando devagar, afastando moscas que ele já nem tinha mais energia de se livrar direito. Pensei no banco, no prazo, nos filhos. Me deixa pensar até amanhã cedo, eu disse. Zé Rubim encolheu o ombro, jogou o palito de dente no chão do meu terreiro, que é uma coisa que me irrita mais do que devia, e foi embora. Fiquei parada no terreiro até a poeira da caminhonete baixar. Ia vender. Eu sabia que ia vender. Não tinha escolha. Mas aquela noite foi comprida. Não consegui dormir de novo. Era passada a meia-noite quando eu ouvi. Primeiro achei que era o vento nas folhas do babaçu. Aquele som que parece respiração, que parece alguém andando devagar no mato. Mas esse era diferente. Era um som de passos, reais, na terra, se aproximando do portão. Sentei na cama devagar, sem fazer barulho. O coração começou a bater num ritmo que eu reconheci. Era o mesmo ritmo da noite em que me ligaram sobre o acidente de Hélio. Um ritmo que antecede a coisa ruim. Me levantei, peguei a lanterna, não tinha arma na casa. O finado Armindo não tinha deixado espingarda, ou se tinha alguém tinha levado antes de mim.
E então o que eu fiz foi pegar o cabo de vassoura que estava atrás da porta e ir até a janela da frente devagar, sem acender a lanterna, e ficar escutando. Os passos pararam. O silêncio que veio depois era um silêncio diferente do silêncio normal da madrugada. Era cheio. Era o tipo de silêncio que tem alguém dentro. Então eu acendi a lanterna e abri a janela de uma vez. O feixe de luz varreu o terreiro, a mangueira, o portão de madeira. Tinha um homem encostado no portão. Ele não fugiu quando a luz bateu nele. Não se mexeu. Ficou parado como quem está acostumado a ser iluminado de surpresa e não tem nada a esconder. As mãos ao longo do corpo. Chapéu de palha inclinado. Roupa de trabalho. Calça de brim desbotada, camisa de manga comprida apesar do calor, bota de couro com a sola separando. Magreza de quem anda muito e come pouco. Eu o encarei pela janela por um tempo que não sei medir. Ele não disse nada. Só olhou de volta, com uma calma que me desconcertou mais do que se tivesse gritado. "Quem é o senhor?" Eu perguntei, e minha voz saiu mais firme do que eu esperava. "Me chamo Eusébio", ele disse. A voz era baixa, áspera, do tipo que passou por muita seca. "Trabalhei para seu Armindo. Quando soube que tinha chegado o herdeiro, vim ver. Vim ver a que horas da noite?" Ele abaixou o olhar para o chão por um segundo, quase envergonhado. Quase. "Andei bastante hoje. Cheguei tarde. Fiquei olhando para ele. Olhei para as mãos, que eram as mãos de quem trabalha, não de quem faz coisa errada. Olhei para os olhos, que eram olhos cansados, mas não eram olhos desonestos. Aprendi com minha mãe a prestar atenção nos olhos dos homens. Ela dizia que olho não mente porque a maioria das pessoas não sabe que precisa mentir com o olho também." "Tem fome?" eu perguntei. Ele ergueu a cabeça. Ficou me olhando como se a pergunta fosse uma armadilha. "Tenho", disse por fim, com a simplicidade de quem não sabe mentir nem sobre isso. "Espera aí." Fiz beiju de tapioca que tinha achado numa lata, com queijo que eu tinha trazido de casa e um café. Carreguei tudo numa bandeja até a varanda e deixei numa cadeira. Ele comeu do lado de fora, na beira do terreiro, sentado num toco de madeira que estava ali desde antes de mim. Comeu devagar, sem exagero, sem aquela voracidade de homem que devora por vergonha. Comeu como quem tem respeito pela comida. Eu fiquei sentada na varanda, num banco de pinho, abraçando os joelhos, olhando para o terreiro escuro. "Quanto tempo o senhor trabalhou para o seu Armindo?" perguntei. "Uns 12 anos", ele disse entre um gole de café e outro. "Vim quando a mulher dele morreu. Ele precisava de companhia, mas não queria admitir." "Ele tinha mulher?" "Teve. Morreu de doença. Faz uns 15 anos. Fiquei em silêncio, absorvendo aquilo. Mais uma coisa que ninguém na família de Hélio tinha me contado." "E por que ele me deixou o rancho?" perguntei. "Por que para mim? Nunca nos conhecemos." Eusébio ficou quieto um tempo comprido. Olhou para o céu. Tinha a lua crescente, e a luz dela batia nos babaçus e fazia sombras compridas no chão. "Seu Armindo dizia que Hélio era o único da família que tinha coração bom", ele disse por fim. "E que homem de coração bom escolhe mulher de coração bom." Parou. Acrescentou mais baixo. "Ele sabia que o senhor Hélio tinha morrido. Ficou muito calado quando soube. Senti o nó na garganta, o tipo que não passa com engolida." "E o bezerro?" eu perguntei, mudando de assunto porque precisava mudar. "Aquele bezerro era de Hélio? Do finado Armindo?" "Era o último", disse Eusébio. "Ele vendeu o resto do gado antes de morrer. Mas esse ele não vendeu." Fez uma pausa. Olhou para o pasto escuro. Dizia que esse era diferente. Diferente como? Mas ele já tinha se levantado. Dobrou o pano que eu tinha colocado na bandeja com um cuidado que me surpreendeu. Ajeitou o chapéu. "Amanhã a senhora ia vender ele para o Zé Rubim", disse. Não era pergunta. Eu fitei ele. "Como ele sabia disso?" "Ia", respondi. Ele assentiu devagar, não discutiu, não pediu nada, só disse:
Se a senhora me deixar dormir no paiol esta noite, amanhã cedo eu te mostro uma coisa. Eu devia ter dito não. Qualquer mulher sensata diria não. Mas havia algo na quietude desse homem que não me dava medo. Me dava aquela coisa rara que a gente sente muito pouco na vida. A sensação de que o que vem a seguir importa. Que se eu virar as costas agora, vou perder alguma coisa que não volta. O paiol é aquela construção atrás da casa, eu disse. Tem lona dentro. Se vira. Ele pegou a bandeja, devolveu para mim com as duas mãos. Obrigado, dona Dalva. Eu não tinha dito meu nome. Não dormi. Fiquei deitada no catre com os olhos abertos no escuro, ouvindo o rancho respirar. A madeira estala à noite. Sabia disso. Toda casa velha tem seus próprios ossos que se acomodam quando o calor do dia vai embora. Mas aquela noite, os estalos pareciam mais próximos, mais intencionais, como se a casa estivesse me avisando de algo que eu ainda não sabia ler. Pensei em Hélio. Pensei nele de um jeito específico. Não a saudade geral, aquela que fica no peito como peso constante, e a gente aprende a carregar igual a gente carrega o próprio nome. Mas uma saudade pontual, cirúrgica. Pensei no jeito que ele tinha de chegar perto de animal. Ele abaixava o corpo inteiro, não só a cabeça. Se encolhia no nível do bicho, fosse cachorro, fosse bezerro, fosse um cavalo nervoso. Dizia que animal não confia em quem olha de cima, que a gente só conhece uma criatura quando fica no mesmo plano que ela. Eu nunca tinha entendido direito o que ele quis dizer com isso. Agora eu achava que estava começando. O amanhecer chegou roxo e úmido, com uma névoa baixa que ficava entre as palmeiras como fumaça parada. Eu já estava de pé quando ouvi movimento no terreiro. Me aproximei da janela sem fazer barulho. Eusébio estava no pasto. Ainda era quase escuro, aquele momento em que o mundo não é nem noite nem dia. E ele estava ajoelhado na terra vermelha ao lado do bezerro, não fazendo nada que eu pudesse nomear de imediato. Só estava ali, próximo, com uma mão aberta pousada levemente no flanco do animal. O bezerro não tinha se afastado. Tinha a cabeça levemente inclinada, as orelhas levantadas, como quem escuta. Fiquei olhando pela fresta da janela por um tempo que não sei medir. Tinha algo naquela cena que me apertava o peito de um jeito que não era tristeza e não era alegria. Era aquela coisa do meio, o reconhecimento de algo verdadeiro acontecendo, que a gente assiste e sente que não devia interromper. Me vesti, fiz café e fui até o pasto. Eusébio ouviu meus passos na terra e não se virou. Só disse sem olhar: "Bom dia, dona Dalva." "Bom dia", respondi. Parei do lado de fora da cerca, os braços apoiados na madeira. "O que o senhor está fazendo?" Ouvindo ele, olhei para o bezerro, depois para o homem. "Animal não fala", eu disse. "Não com a boca", ele respondeu. Simples assim. Sem arrogância, sem mistério forçado, como quem constata uma coisa óbvia que o outro simplesmente ainda não aprendeu a ver. Fiquei em silêncio. Tomei um gole de café. O sol estava começando a corar à beira do mato, tingindo as pontas das folhas de babaçu de um dourado que durava só minutos antes de virar o branco cru do dia. "O senhor disse que ia me mostrar uma coisa", falei. "Vou mostrar." Eusébio se levantou devagar, com o cuidado de quem tem dor nas juntas, mas não reclama disso. Abriu a porteira da cerca e me fez sinal para entrar. "Mas a senhora tem que chegar perto." Entrei no pasto. A terra dentro era mais macia, mais escura. Terra que já foi pisada por muito gado, durante muito tempo guarda essa memória no chão. O cheiro era de esterco seco e capim e algo ferroso que é o cheiro do próprio animal. O bezerro me olhou quando me aproximei. Não recuou. Só ficou me avaliando com aqueles olhos enormes e escuros que tinham uma expressão que eu só posso chamar de antiga. O tipo de olhar que parece ter mais anos do que o corpo que carrega. Eusébio se ajoelhou de novo ao lado do animal. "A senhora já reparou nas patas dele?" ele perguntou.
Reparei que ele anda manco às vezes. Não é manqueira de doença. Ele levantou com cuidado a pata dianteira direita do bezerro. O animal deixou com uma resignação mansinha. Olha aqui. Me abaixei. Olhei. A princípio não vi nada de especial. A pata era a pata de um bezerro. O casco, a canela, a articulação. Mas então Eusébio inclinou a pata levemente e apontou com o polegar para uma região logo acima do casco, onde o couro tinha uma coloração diferente, mais escura, quase preta, formando um padrão que contornava a articulação como uma meia-lua. Isso, ele disse. O que é isso? Marcação natural. Ele abaixou a pata com cuidado e se levantou. Esse bezerro é filho de um touro que seu Armindo criou por mais de 20 anos. Um Nelore com sangue de Tabapuã, cruzamento que ele fez na mão, selecionando as melhores características durante 2 décadas. Fez uma pausa. O pai desse animal foi vendido faz uns 3 anos por um valor que daria para comprar um carro zero. E era filho dele. Eu fiquei olhando para o bezerro de um jeito diferente. Mas ele tá assim, eu disse, e o gesto que fiz com a mão abrangia a magreza, o pelo opaco, o olhar sem brilho. Tá assim porque ficou sem cuidado depois que seu Armindo adoeceu. A voz de Eusébio não tinha julgamento, só explicação. Os últimos meses, o velho não conseguia mais dar conta. Eu ajudava no que podia, mas trabalhava numa fazenda vizinha. Não podia ficar aqui o tempo todo. O animal foi definhando. Olhou para o bezerro com uma expressão que era próxima de culpa. Mas definhamento não é doença. Definhamento tem volta. Fiquei quieta. O sol já estava alto o suficiente para esquentar as costas. Uma garça passou voando baixo sobre o pasto, branca e lenta como um pensamento preguiçoso. Quanto ele vale? Eu perguntei. A pergunta saiu direta porque eu sou mulher direta. Aprendi isso com a necessidade. Eusébio me olhou. Tinha nos olhos dele uma medição. Estava me avaliando, achei, não de cima para baixo, mas de dentro para fora, tentando entender que tipo de mulher eu era antes de responder. Do jeito que tá, ele disse. O Zé Rubim vai te dar o que ofereceu. Parou. Do jeito que pode ficar, com 2 meses de cuidado e pasto recuperado, esse animal vale 20 vezes isso. Talvez mais. O número bateu no meu peito como pedra em água parada. Eu calculei rápido. Era da vida inteira de calcular rápido. De fazer conta de cabeça no mercado, porque não dava para errar. De saber exatamente quanto tinha na carteira antes de colocar coisa no carrinho. 20 vezes o que Zé Rubim tinha oferecido era um número que mudava a conversa. Era um número que mudava prazo. Era um número que mudava, dependendo de como eu jogasse as cartas, a história toda. 2 meses, eu repeti. 2 meses com cuidado certo, ração de qualidade, pasto limpo, acompanhamento. Ele olhou para o redor do rancho com um olhar de inventário. A terra aqui é boa, só foi abandonada. Terra boa não esquece o que sabe fazer. Fiquei olhando para o chão do pasto, a terra vermelha e seca, o capim ralo, as formigas construindo sua cidade em silêncio perfeito. Eu não tenho dinheiro para comprar ração, eu disse. Falei baixo, mas falei. Porque não adianta construir esperança em cima de coisa que a gente não pode admitir. Eu sei, ele disse, sem constrangimento nenhum. Mas eu conheço as pessoas certas aqui na região. Tem uma cooperativa em Buriticupu que financia insumo para pecuária familiar. E tem o pasto da parte de trás do rancho. A senhora foi lá? Ainda não. Vai lá. Fui depois do almoço, deixando os filhos na sombra da mangueira com recomendação de não sumir. A parte de trás do rancho ficava além de um pequeno cerradinho de transição. Aquela vegetação baixa e torta, com árvores de casca grossa que o cerrado usa para guardar água dentro do caule durante a seca. Passei por ele num caminho de terra que devia ser o caminho que o finado Armindo fazia todo dia, porque estava marcado de forma inconfundível.
2 sulcos paralelos da largura de um passo humano, a vegetação mais baixa no centro, as pedrinhas achatadas pelo uso repetido. Do outro lado do cerradinho, o terreno abria, e eu parei. Era pasto, pasto de verdade. Não o pasto ralo da frente, mas uma área generosa, com braquiária ainda verde nas baixadas onde a umidade guardava, com um fio d'água. Um filão pequeno, brilhante, que cortava o campo no sentido leste. E do outro lado do fio d'água, terra escura que prometia. Era o dobro do que eu tinha imaginado. Fiquei parada na borda daquilo, com o vento quente batendo de frente, levantando meu cabelo da nuca, e senti uma coisa que eu não sentia fazia tempo. Não era alegria ainda. Eu sou desconfiada demais para alegria rápida. Era aquela coisa que vem antes da alegria, a possibilidade. A janela que ainda não foi aberta, mas que a luz já passa pela fresta. Pensei, Hélio teria amado isso. E aí veio a dor, rápida e certeira como sempre, como o tiro que a gente não ouve antes de levar. Porque Hélio não estava ali. Nunca mais ia estar. E toda vez que eu encontrava algo bonito no mundo, a primeira coisa que eu fazia era procurar ele com o olho. Um reflexo, um hábito, uma ferida que não fecha porque a gente não deixa. E toda vez que eu não encontrava, a beleza da coisa ficava pela metade. Sentei na terra. Não chorei. Faz tempo que não consigo chorar de verdade. A saudade foi ficando seca, como o cerrado na estiagem. Não desaparece, mas também não escorre mais. Só fica, só pesa. Mas fiquei sentada com os joelhos abraçados, olhando para o fio d'água brilhando no campo e me deixei ficar. Quando voltei para o rancho, o sol já estava descendo. Eusébio estava consertando um pedaço da cerca do curral com arame e um alicate que tinha achado em algum canto. Trabalhava com aquela economia de movimento de quem sabe exatamente o que está fazendo e não precisa de aprovação para fazer. Parei ao lado dele. Encontrei o pasto, eu disse. Ele não parou de trabalhar. Bom, é grande. É. Por que o finado Armindo não usava? Eusébio torceu o arame, cortou a ponta com o alicate. Só então me olhou. Usava. Até uns 2 anos atrás. Quando o joelho dele acabou de vez, não dava mais para ir até lá sozinho. E aí foi largando. Fiquei em silêncio. O senhor vai ficar? Perguntei. Direto. Porque tempo eu não tinha sobrando. Ele me olhou com aquela medição de novo. Depois olhou para o rancho, para o curral, para o pasto, para o bezerro que estava encostado na sombra do babaçu, mais próximo da cerca, com uma postura que me pareceu, talvez por ilusão minha, um pouco menos curvada do que de manhã. Para trabalhar, ele disse. Não preciso de salário agora. Preciso de lugar e de comida. Quando o animal estiver vendido, a gente conversa o resto. Era a proposta mais honesta e mais arriscada que eu tinha recebido na vida. Fiquei olhando para ele por um longo tempo. Por que o senhor faria isso? Perguntei. Eusébio ficou quieto. Olhou para o chão. Quando levantou os olhos, tinha neles uma coisa que eu reconheci porque já vi no espelho. A culpa de quem não estava quando precisava estar. Seu Armindo cuidou de mim quando eu não tinha para onde ir. Ele disse, simples e nu como confissão. Esse rancho foi o único lugar no mundo que me tratou como gente. Fez uma pausa curta. Acho que eu devo isso a ele. O vento balançou os babaçus. As cigarras cantaram. Eu pensei em Hélio, em como ele teria avaliado esse homem. Aquele jeito dele de olhar de lado, quieto antes de dizer sim ou não. Eu nunca tinha tido o talento de Hélio para isso. Mas tentei escutar o que ele teria escutado. E o que eu ouvi foi silêncio limpo. Pode ficar, eu disse. Eusébio assentiu uma vez, curto, como quem selar tratos sem precisar de papel. Voltou pro arame. Eu voltei para casa. E na mesa, quando passei, o caderno de capa preta do finado Armindo ainda estava exatamente onde estava desde que eu tinha chegado. Como se estivesse esperando que eu ficasse pronta para abrir. Dessa vez, sentei. Coloquei a mão em cima da capa.
O couro estava gasto nas bordas, macio de tanto ser tocado. A capa tinha uma marca, não escrita, mas gravada, como se alguém tivesse pressionado algo contra ela durante muito tempo. Uma forma circular, pequena, do tamanho de um copo ou de um relógio. Abri na primeira página. A letra era de velho, grande, inclinada, com os tremores finos de mão que já cansou, mas ainda insiste. A tinta era azul, desbotada, e o que estava escrito era isso: se você está lendo isso, é porque Hélio não pôde. Então você é quem eu precisava. Desculpa o peso. Mas tem coisa enterrada nessa terra que precisa ser encontrada por mão de mulher. Homem não enxerga. Homem olha de cima. Fechei o caderno. Fiquei olhando para minha mão em cima da capa. Lá fora, o bezerro bufou uma vez no escuro do pasto. Um som curto, quase humano, que cortou o silêncio da noite como o dedo que aponta. Naquela noite não consegui parar de ler. Acendi o candeeiro de querosene que tinha achado numa prateleira da cozinha. A energia do rancho era fraca, o gerador velho morria toda hora, e eu já tinha aprendido que era melhor não depender dele depois das 9. E fiquei sentada à mesa, com o caderno aberto na minha frente, a chama do candeeiro tremendo no mínimo vento que entrava pela fresta da janela, lendo a letra do finado Armindo com aquela atenção de quem sabe que não pode perder uma palavra. O caderno não era diário, não era carta. Era as duas coisas juntas, e nenhuma das duas. Era o tipo de escrita que um homem solitário faz quando não tem mais ninguém para falar. Quando a voz foi ficando sem destinatário e a única saída foi o papel. Tinha entrada sem data. Tinha trechos riscados com tanta força que o papel tinha rasgado por baixo. Tinha partes escritas com letra diferente, mais apressada, mais inclinada, que eu achei que eram de noites em que o velho estava com febre, ou com dor, ou com aquele estado de espírito que a solidão longa produz nos homens, uma espécie de ebulição quieta que não transborda para fora, mas ferve por dentro. Li tudo. Demorei horas. Os meninos dormiam. O rancho estralava. As cigarras cantavam lá fora com aquela insistência que parece loucura, mas que é, na verdade, a coisa mais sã do mundo. Cantar porque é noite, porque é o que se faz, sem precisar de mais razão que essa. E o que Armindo tinha escrito me foi chegando aos poucos, como quem atravessa a água escura e vai tocando o fundo com os pés, devagar, com medo, mas tocando. Armindo Moreira tinha chegado àquele rancho com 42 anos, uma mulher chamada Nita e uma briga nas costas que não cicatrizava. A briga era com o irmão, o pai de Hélio, por causa de uma herança do pai deles. Não era uma briga de valor grande, pelo que eu pude entender, mas era do tipo que não é sobre o dinheiro, que nunca é sobre o dinheiro, que é sobre quem era mais amado e quem sempre achou que era menos. Esse tipo de ferida não fecha com acordo nem com papel assinado. Essa ferida a gente carrega para o Maranhão se precisar. Eles vieram com pouco. Construíram o rancho na marra, com as mãos e com a teimosia que é o recurso mais abundante de gente que não tem mais nenhum outro. Nita era mulher forte. Armindo escrevia sobre ela com aquela contenção dos homens que amam muito e sabem pouco como dizer. Frases curtas e densas como pedra, mas eu sentia o peso delas. Nita fez o jardim. Nita escolheu onde ficaria a mangueira. Nita disse que essa terra tinha alma boa. E eu não acreditei na hora, mas fui acreditando com o tempo. Nita morreu de câncer 15 anos atrás. Depois dela, Armindo ficou sozinho com o rancho e com o gado, e com os anos que foram passando sem que ninguém chegasse para dividir o peso. Eusébio tinha aparecido uns 3 anos depois. Um homem sem passado claro que pediu trabalho e ficou, e que Armindo tinha adotado com aquela generosidade silenciosa dos solitários que não sabem mais fazer isso com palavras, mas ainda sabem fazer com atos. Tudo isso eu fui entendendo pelas primeiras páginas. Mas não era isso que me prendia.
O que me prendia estava no meio do caderno. Faz uns 8 anos que achei a primeira. Era assim que começava a entrada. Sem data, como todas. Estava abrindo vala para enterrar o cano novo da aguada lá no pasto do fundo do lado do fio d'água. A enxada bateu em alguma coisa que não era pedra. Pedra faz um barulho seco. Isso fez um barulho cheio. Fiquei parado um tempo antes de continuar cavando. Parei de ler. Olhei para a janela. Lá fora era escuro total. A lua tinha se escondido atrás de uma nuvem grossa e o terreiro estava preto como boca de forno. Mas eu olhei assim mesmo, como se precisasse de um segundo antes de continuar. Continuei. Era uma caixa de lata, enferrujada por fora, mas fechada ainda. Dentro tinha 2 embrulhos em pano de algodão, do tipo que antigamente as mulheres usavam para guardar coisa de valor, longe de olho alheio. Num dos embrulhos tinha dinheiro velho, cédulas que já não valiam mais nada, dinheiro de antes do plano real, papel que o tempo tinha comido. No outro embrulho tinha 3 coisas, 1/3 de madeira preta, uma fotografia e um documento. A fotografia, Armindo descrevia, era de uma mulher jovem que ele não reconhecia, em frente a uma casa que parecia ser o rancho, mas mais novo, mais limpo, antes de virar o que era. A mulher estava séria, de vestido escuro, com uma criança pequena no colo. No verso da foto, escrito a lápis, quase apagado, Generosa e o Menino, 1961. O documento era uma escritura, mas não de terra. Era uma espécie de acordo particular, desses que antigamente se faziam na palavra e no papel sem cartório, porque cartório ficava longe, e palavra de homem tinha que valer, entre 2 homens. Um deles se chamava Cândido Pereira, o outro não tinha nome legível, a tinta tinha borrado. O acordo dizia que Cândido Pereira cedia os direitos sobre aquela terra, em troca de proteção para a mulher e o filho. Proteção. A palavra estava sublinhada 2 vezes, com a seriedade de quem sublinha o que mais importa. Não entendi direito na hora, Armindo escrevia. Guardei tudo de volta na caixa e enterrei no mesmo lugar. Fiquei com aquilo na cabeça por semanas. Depois, fui perguntar para o seu Felismino, que é o mais velho da região e que sabe de tudo que já aconteceu aqui antes de a gente chegar. O que seu Felismino contou e que Armindo transcreveu com aquela letra grande e trêmula, linha por linha, como se precisasse colocar no papel para acreditar. Era isso. Antes de Armindo comprar o rancho, a terra tinha sido de uma família. Um homem chamado Cândido Pereira, vaqueiro, e a mulher dele, Generosa. Eles tinham um filho pequeno. Eram pobres, mas a terra era deles. Terra pequena, mas terra com água, com o fio do córrego, com babaçu, terra que alimenta quem sabe tratar. Cândido Pereira tinha desaparecido. Num período de seca e de violência fundiária, esse tipo que não aparece nos livros de história, mas que as regiões rurais carregam na memória como cicatriz. Ele simplesmente sumiu. Generosa ficou sozinha com o filho. Esperou, e quando percebeu que esperar não era mais opção, vendeu a terra por um preço que era quase nada para um homem de cidade que nunca apareceu depois disso, e foi embora para casa de parente em São Luís. O filho devia ter uns 2 anos nessa época. Nunca mais voltaram. A terra foi passando de mão em mão até chegar ao homem que vendeu para Armindo. Então eu entendi. Armindo escrevia: essa terra não é só minha. Ela tem história antes de mim. Ela tem gente que amou ela antes de mim. E eu tô guardando alguma coisa que não é minha de guardar. Virei a página. Do outro lado, com letra mais apertada, mais recente, a tinta mais escura, o traço mais firme apesar do tremor. Procurei por anos. Tentei achar rastro do menino de Generosa. Mandei carta para São Luís, para o interior. Perguntei para gente que conhecia gente. Não achei. Mas não parei de achar que precisava achar. É uma dívida. Não minha, mas que está na terra. E terra não paga dívida sozinha. Precisa de gente para isso. E então, na última entrada do caderno, a letra mais trêmula de todas, a de quem está escrevendo com o pouco que resta de força,
Hélio sempre foi o único que eu achei que teria paciência para entender isso. Mas Hélio foi embora antes de mim, então fica com a mulher dele, mulher que ficou depois de perda, entende de dívida de terra, entende de coisa que precisa ser resolvida antes de ir. A caixa ainda tá lá, pasto do fundo, lado do fio d'água, 20 passos do babaçu mais alto. Eu cobri de volta porque não sabia o que fazer com ela, mas a dona Dalva vai saber. Eu acredito nisso. Fechei o caderno. A chama do candeeiro tremeu. Fiquei sentada na escuridão morna da cozinha por um tempo longo, com as duas mãos abertas sobre a capa preta do caderno, como se fosse uma coisa viva que precisava de calor. Lá fora, o vento tinha parado. O silêncio era completo e pesado como terra molhada. Pensei, sou eu. Pensei, ele me escolheu sem me conhecer. Pensei, Hélio sabia de alguma coisa que nunca me contou, e agora eu vou ter que descobrir sozinha o que era. De manhã cedo, antes do café, fui até o quarto dos meninos e sacudi o ombro de Renato. Ele abriu os olhos rápido. Filho de roça acorda inteiro. Não tem aquele despertar lento de cidade. Preciso que você fique com sua irmã essa manhã, eu disse. Ele me olhou com os olhos do pai. Aquela seriedade de 12 anos que deveria ser mais leve do que era. Vai fazer o quê, mãe? Verificar uma coisa no pasto do fundo. Posso ir junto? Não dessa vez. Ele fechou a boca. Sabia quando não adiantava insistir. Fui até o paiol onde Eusébio dormia e bati 2 vezes na madeira. Ele abriu a porta já acordado, já de bota, como se tivesse esperado. A caixa, eu disse. Você sabia? Ele ficou me olhando por um segundo. Eu sabia que ele tinha achado alguma coisa uns anos atrás, disse devagar. Ele não contou o quê, mas fiquei uns dias cavando no pasto do fundo, tempo depois, e vi que a terra tinha sido remexida e reposta. Parou. Não mexi. Por quê? Porque não era minha. Ficamos nos olhando. Me leva lá, eu disse. O pasto do fundo estava coberto de orvalho. A névoa da manhã ainda presa entre os babaçus, a luz entrando em tiras oblíquas entre as palmeiras, o fio d'água cantando baixinho no meio do campo, aquele som de água pequena que é o som mais honesto que existe, sem pretensão, sem pausa, só indo. Eusébio andava na minha frente, abrindo o caminho com o corpo quando o mato fechava um pouco. Eu ia atrás com uma pá de cabo curto que tinha achado na ferramenta do rancho. Quando chegamos perto do fio d'água, ele parou. Olhou para o redor com aquele olhar de quem lê a terra como página. O babaçu mais alto é aquele, ele disse apontando. Era uma palmeira que se destacava das outras por altura e por tronco, mais grosso, mais escuro, com as folhas lá no alto se abrindo numa coroa larga que fazia sombra numa área generosa. Contei 20 passos a partir do tronco na direção que me pareceu certa. Parei. Olhei para o chão. A princípio não vi nada de diferente. Terra vermelha, capim ralo, uma formiga carregando coisa maior que ela. Mas então abaixei e passei a mão espalmada devagar sobre a superfície, como Hélio fazia quando procurava algo no terreno. E senti uma diferença sutil na textura. Uma área onde a terra era levemente mais fofa, menos compactada que o entorno. Área do tamanho de uma gaveta, do tamanho de uma caixa. Levantei os olhos para Eusébio. Ele assentiu. Cravei a pá. A caixa estava a uns 40 centímetros de profundidade. Lata mesmo, daquelas de biscoito, grande, que antigamente eram reutilizadas para guardar tudo. A tampa estava enferrujada, grudada, e eu precisei de um pedaço de arame que Eusébio encontrou no bolso para fazer alavanca e forçar devagar, sem estragar o que estivesse dentro. A tampa cedeu com um som que era quase um suspiro. O cheiro que saiu era de tempo, não de podre. O pano tinha protegido bem, e a lata tinha vedado mais do que eu esperava. Era cheiro de velho, de coisa guardada, de guardado com intenção. Os 2 embrulhos estavam lá, exatamente como Armindo tinha descrito. Tirei o de dinheiro primeiro.
as cédulas velhas se desmanchando nas bordas, irreconhecíveis como dinheiro, mas reconhecíveis como documento de uma época, como prova de que alguém tinha vivido e tido e perdido. Guardei de lado. Abri o segundo embrulho com as duas mãos, devagar. O terço de madeira preta estava escuro de idade, as contas lisas de tanto ser rezado. A fotografia estava mais amarelada do que Armindo tinha descrito, mas a imagem ainda estava lá. A mulher séria, o vestido escuro, a criança no colo. A criança olhava para frente com uma expressão que não era de criança. Era uma expressão de quem já sabe que a vida vai ser pesada. Virei a foto. Generosa e o menino. 1961. Fiquei olhando para aquela letra a lápis por muito tempo. Então peguei o documento. A escritura particular. O papel estava frágil como pele de cebola, mas inteiro. O pano tinha absorvido a umidade antes que chegasse ao papel. Li com cuidado, segurando pelas bordas. Era o que Armindo tinha descrito. O acordo entre Cândido Pereira e o nome borrado. A cessão da terra. A palavra proteção sublinhada 2 vezes. Mas havia algo que Armindo não tinha mencionado no caderno. Talvez não tivesse reparado. Talvez a letra fosse pequena demais para o olho velho. No canto inferior do documento, escrito a lápis diferente, letra de mulher, mais redonda, mais cuidadosa, havia uma anotação. Curta. 4 palavras e um nome. O menino se chama Arthur. E embaixo, como endereço ou como pista ou como as duas coisas. Família Pereira, São Luís, Rua do Desterro. Dobrei o documento com cuidado. Olhei para o fio d'água cantando do meu lado. Olhei para o babaçu alto com sua coroa de folhas abertas contra o céu, que estava ficando azul e limpo e imenso acima de nós. Eusébio estava parado atrás de mim, em silêncio, como quem respeita o momento de outra pessoa. Esse menino deve ter seus 60 e tantos anos hoje, eu disse sem me virar. Se ainda estiver vivo, ele respondeu, com aquela honestidade quieta dele. Precisa saber. Sim, essa terra tem dono antes de mim. Eusébio ficou em silêncio por um momento. Depois disse com uma voz que era mais grave do que o usual. A terra é sua por papel. Mas o que está nela, o que ela guarda, o que ela deve, isso é de quem souber honrar. O vento passou entre os babaçus e fez aquele som de respiração longa, como se o próprio lugar estivesse soltando algo que tinha estado preso. Eu fechei os dedos em volta da fotografia de Generosa. Pensei em Hélio, em como ele nunca tinha me contado sobre esse tio e sobre essa terra e sobre esse peso, mas agora eu entendi. Talvez ele não soubesse. Talvez Armindo nunca tivesse contado porque não sabia como. Porque tem coisa que a gente carrega em silêncio, não por covardia, mas porque ainda não encontrou as palavras certas, e enquanto não encontra, vai adiando, e de repente acaba o tempo. A diferença entre os dois é essa. Armindo deixou o caderno, deixou as palavras antes de ir. Passei 3 dias carregando aquela fotografia no bolso do avental. Não sei explicar direito porquê. Era um hábito de mulher do campo. A gente não deixa coisa importante sobre a mesa, não deixa exposta, não deixa onde o vento pode levar ou onde olho alheio pode pousar. A gente põe no corpo, guarda perto, como se o calor da própria carne pudesse proteger o que é frágil. E aquela foto era frágil, não só o papel. Era frágil o que ela representava. Uma mulher que tinha ficado sozinha com um filho pequeno numa terra que não quis mais ela, que tinha ido embora para sobreviver e que em algum lugar do país tinha envelhecido e talvez morrido sem saber que a terra dela guardava um documento com o nome do menino escrito à mão, com aquele cuidado de mãe que escreve como se a letra fosse proteção. Eu entendia aquilo. Entendia de um jeito que doía. Nesses 3 dias, o rancho foi ganhando um ritmo que não tinha quando eu cheguei. Eusébio acordava antes do sol. Eu nunca o via acordar. Ele simplesmente estava de pé quando o dia começava, como se o sono fosse coisa que ele tinha aprendido a dispensar.
Saía para o pasto, vistoriava a cerca, tirava a água do poço para encher o bebedouro do curral. Fazia isso tudo com aquela economia de movimento que eu tinha aprendido a reconhecer como a marca de quem passou a vida fazendo trabalho pesado e descobriu que o segredo não é a força, é o ritmo, é não desperdiçar gesto, é saber que o dia é comprido e que o corpo é finito e que as duas coisas precisam se entender. O bezerro estava melhorando. Devagar. Eu queria que fosse mais rápido. A ansiedade do prazo bancário me comia por dentro como cupim em madeira boa. Mas melhorando. Eusébio tinha conseguido, com uma articulação que eu não entendi direito, envolvendo um vizinho de fazenda e um telefonema para a cooperativa, um saco de ração concentrada e um bloco mineral. O animal começou a comer com mais interesse. A cabeça foi levantando, 1 centímetro por dia, quase. O pelo foi perdendo aquele aspecto de coisa ressecada por dentro. Renato se apegou a ele. Isso aconteceu sem aviso, do jeito que as coisas verdadeiras acontecem. Um dia meu filho estava olhando o bezerro de longe, com aquela desconfiança de criança, que ainda não sabe se confia. E no outro dia estava do lado de dentro da cerca, sentado na terra vermelha, com o bezerro farejando seu cabelo com aquela curiosidade bovina, que é quase terna. Eusébio viu aquilo e não disse nada, mas eu vi o canto da boca dele se mover. Não chegava a ser sorriso, mas era da família do sorriso. Ísis batizou o bezerro de Trovão. Esse animal não tem nada de trovão, Renato protestou. Ainda não, ela respondeu, com aquela lógica de 8 anos que não aceita contestação. O nome ficou. Foi na 3ª noite que aconteceu. Eu tinha ido dormir cedo, exaustão de corpo e de cabeça, o tipo que não pede licença e não aceita resistência. Estava no catre, no escuro, num daqueles sonos rasos que são quase vigília, quando o som chegou. Primeiro achei que era o vento. O vento naquele rancho tinha personalidade própria. Entrava pelas frestas da madeira velha, dobrava o canto da janela que não fechava direito, fazia a cumeeira gemer de um jeito que na primeira noite me deu susto e depois virou paisagem. Mas esse som era diferente. Era ritmado de um jeito que o vento não é. Tinha intenção. Era um som de enxada. Alguém estava cavando. Sentei na cama devagar, sem fazer barulho, com aquela atenção total que o medo produz, quando cada sentido fica mais afiado do que deveria ser, quando a gente ouve a própria respiração e escolhe segurar. O som vinha de longe, do fundo, da direção do pasto do fundo. Olhei para o relógio, 2h40 da manhã. Fiquei parada mais 1 minuto escutando. O som continuava, regular, calmo. Não era o barulho de alguém com pressa. Era o barulho de alguém que sabe o que está fazendo e está fazendo com método. Me levantei. Me vesti no escuro. Peguei a lanterna e o cabo de vassoura. Minha arma de sempre. Minha arma de mulher sozinha que não tem outra coisa. Antes de sair, fui até o quarto dos meninos. Renato dormia com o braço jogado para fora da esteira, a boca entreaberta. Ísis estava enrolada na manta com o joelho dobrado, um bicho de pelúcia amassado contra o peito. Fechei a porta com cuidado. Saí pela porta dos fundos. A noite estava aberta, sem nuvem, com uma lua quase cheia que banhava o terreiro de uma luz azul e irreal, que tornava tudo ao mesmo tempo mais visível e mais estranho. As sombras eram nítidas demais. Os babaçus pareciam desenhados a nanquim contra o céu claro. O cheiro era de terra molhada. Tinha garoado no fim da tarde aquela chuva fina do Maranhão que parece névoa, mas encharca. E o cheiro da terra molhada do cerrado é um cheiro que não tem igual no mundo. É o cheiro mais honesto da natureza. É o cheiro do que fica depois que a água promete. Travessei o terreiro sem acender a lanterna. Queria os olhos acostumados ao escuro antes de precisar de luz. O som da enxada continuava. Vinha claramente do pasto do fundo.
Passei pelo cerradinho de transição, pelo caminho de 2 sulcos, sentindo a umidade da vegetação encostando nos braços. Uma coruja cantou algum lugar à esquerda, aquele canto que antigamente as pessoas simples chamavam de mau agouro, e que eu aprendi com Hélio a chamar pelo nome que é coruja. Um bicho, não um sinal. Mas o coração acelerou assim mesmo. Quando o pasto do fundo se abriu na minha frente, parei. Tinha uma figura ajoelhada no chão, perto do babaçu alto. No lugar exato onde eu tinha cavado 3 dias antes. A lua iluminava as costas da figura. Um homem velho, de chapéu escuro, cavando com uma enxada pequena, lentamente, com o cuidado de quem procura sem querer destruir. Tinha uma lamparina de querosene posta no chão ao lado, com a chama baixa. Fiquei parada na borda do pasto. O coração batia forte. As mãos apertaram o cabo de vassoura. Então, o velho parou de cavar. Ficou ajoelhado, imóvel, com as mãos abertas sobre a terra. E disse sem se virar, com uma voz que era velha e cansada e completamente calma: "Já tirou a caixa, né, moça?" O suor que desceu pela minha espinha não era de calor. Dei um passo para trás instintivamente. Depois me segurei, porque sair correndo era uma coisa que eu tinha aprendido a não fazer. Não por coragem, mas porque Hélio sempre dizia que a maioria dos medos piora quando a gente foge. Porque aí a imaginação fica mais rápida que a perna e inventa coisa pior do que o que é real. "Quem é o senhor?" perguntei. A voz saiu firme. Agradeço a Deus por isso. O velho se levantou devagar. Devia ter uns 70 e tantos anos. Corpo dobrado, pescoço de pele enrugada, mãos que pareciam raiz de árvore velha. Quando se virou para mim, o rosto à luz da lua era um rosto que tinha sido bonito e que o tempo tinha trabalhado com honestidade. Tinha marcas de vida nele, não de maldade. Me olhou por um momento longo. "Me chamo Arthur", ele disse. O mundo parou. Não é figura de linguagem. É a sensação exata, como se tudo em volta tivesse suspendido numa fração de segundo. O vento, o canto dos insetos, o meu próprio pensamento. E só aquele nome estivesse acontecendo no universo inteiro. Arthur. O menino se chama Arthur. Enfiei a mão no bolso do avental. A fotografia estava lá, sempre estava. "O filho de Generosa", eu disse. Não era pergunta. Ele fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, tinha neles algo que eu reconheci porque já carreguei. O alívio de ser visto, de ser nomeado, de alguém saber quem você é sem que você precise provar. "Fui", ele disse, simples assim. Ficamos de pé no pasto molhado por um momento que não cabia em palavras. Os dois, à luz da lua e da lamparina, com a enxada no chão entre nós como coisa deposta, rendida. Então eu disse: "Entra em casa, vou fazer café." Ele entrou com o chapéu na mão, com aquela cerimônia dos velhos que foram criados para tirar o chapéu em casa de mulher, que aprenderam isso antes de aprender qualquer outra coisa de cortesia, e que nunca esqueceram mesmo que o mundo inteiro tivesse esquecido. Sentou na cadeira que eu indiquei com um cuidado de quem sabe que está ocupando espaço que não é seu. Enquanto eu fazia o café, ele ficou em silêncio. Olhava para o caderno de capa preta que estava ainda sobre a mesa. Eu tinha deixado ali depois da última releitura. Não tocou, só olhou. Coloquei a caneca na frente dele. Sentei do lado oposto. "Como o senhor me achou?" eu perguntei. "Não achei a senhora", ele disse. "Achei o rancho. Venho aqui de vez em quando, faz anos." Levantou a caneca com as 2 mãos. Tomou um gole. "Fui criado em São Luís, mas nunca esqueci que tinha uma terra aqui. Minha mãe contava. Antes de morrer, contava." Aparou. A memória da mãe era uma coisa que ele carregava com aquele cuidado específico. Tentei comprar várias vezes ao longo dos anos. Nunca tinha dinheiro suficiente. Quando tinha, a terra tinha dono. "A vida vai fechando porta, moça." "Dalva", eu disse. "Pode me chamar de Dalva."
Ele assentiu. Quando eu soube que o seu Armindo tinha morrido e que tinha herdeiro chegando, vim ver. Fiquei 2 dias num ranchinho de um conhecido na estrada. Queria olhar para a senhora antes de me apresentar. Disse isso sem vergonha, com a honestidade direta de velho que não tem mais tempo para rodeio. Precisava saber que tipo de pessoa tinha chegado na terra da minha mãe. E o que o senhor viu? Ele me olhou por um tempo. Vi uma mulher que chegou quebrada e que não deitou no chão, ele disse. Vi uma mulher que chegou sem saber nada e que foi aprender. Fez uma pausa. Vi uma mulher que foi até o pasto do fundo com uma pá e que trouxe a caixa para dentro com cuidado, como se soubesse que era importante antes de saber por quê. Ficamos em silêncio. O candeeiro crepitava. Lá fora, longe, um sapo cantava perto do fio d'água. O senhor quer a terra de volta, eu disse. Era declaração, não acusação. Arthur ficou quieto um momento. Quando falou, a voz era mais baixa. Quero o que é meu por direito, ele disse. Mas quero do jeito certo. Não vim brigar. Vim entender o que tem aqui. Olhou para o caderno. Esse caderno é do seu Armindo? É. Ele escrevia sobre minha mãe? Escrevia, com respeito. O velho piscou rápido. Uma vez só, mas eu vi. Posso ler? Ele perguntou. Empurrei o caderno na direção dele sem hesitar. Ele leu por quase 1 hora. Eu não saí da mesa, não por desconfiança. Era outro motivo, um que eu não soube nomear direito na hora, mas que agora entendo. Eu precisava testemunhar. Aquele momento era importante demais para ser deixado sozinho. Um filho lendo o que um estranho escreveu sobre a mãe que ele perdeu, sobre a terra que a família dele perdeu, sobre uma dívida que o tempo não tinha apagado. Aquilo precisava de testemunha. Precisava de alguém que ficasse e visse e soubesse que aconteceu. Fui eu. De vez em quando ele parava numa página e ficava imóvel. Não era a pausa de quem cansou de ler. Era a pausa de quem chegou numa palavra que bateu em algum lugar fundo e precisa de um instante antes de continuar. Eu conhecia esse tipo de pausa. Já fiz esse tipo de pausa, lendo carta de Hélio que achei depois que ele morreu, carta que ele tinha escrito e não mandado. Carta para mim que eu nunca tinha recebido em vida. Quando ele fechou o caderno, não falou nada por um tempo longo. Então disse, com a voz embargada, mas controlada, o controle de quem praticou a vida inteira não chorar na frente de pessoa que não é da família. Ele era um homem bom. Parece que era, eu disse. Ele guardou a história da minha mãe quando não precisava guardar, quando seria mais fácil só não saber. Tem gente que faz isso, eu disse. Escolhe saber mesmo quando dói. Arthur me olhou. A senhora também é assim, ele disse. Eu não respondi. Não porque não soubesse o que dizer, mas porque às vezes o silêncio é a resposta mais honesta. Foi aí que chegou o segundo momento que eu nunca vou esquecer enquanto viver. Arthur tirou do bolso da calça, um bolso fundo, de calça velha de trabalho, um envelope amarelo, dobrado várias vezes, com as dobras já brancas de tanto dobrar e desdobrar. Colocou sobre a mesa com uma delicadeza que era quase reverência. Empurrou na minha direção. O que é isso? Perguntei. Abra. Abri com cuidado pelas bordas, como ele tinha feito com o caderno. Aprende-se, convivendo com coisa frágil, a abrir sem rasgar. Dentro havia um documento. Novo, esse. Papel de cartório com carimbo e tudo. Demorei um momento para entender o que estava lendo. Era uma declaração formal. Assinada por Arthur Cândido Pereira com firma reconhecida, afirmando que ele renunciava a qualquer reivindicação sobre a terra do rancho em favor da dona Dalva Conceição Moreira, viúva de Hélio Moreira, sobrinho neto do falecido Armindo Moreira. Levantei os olhos para ele. O senhor já tinha feito isso antes de me conhecer. Eu disse. Fiz, ele confirmou. Fiz quando soube que era viúva com filho. Cruzou as mãos sobre a mesa, mãos de raiz velha, mãos que trabalharam. Minha mãe perdeu a terra porque ficou sozinha com o filho.
Não ia deixar isso acontecer de novo nessa mesma terra. Fiquei olhando para o documento. A garganta fechou. Não chorei. Mas foi perto. Foi mais perto do que tinha chegado em muito tempo. Mas o senhor, eu disse, e a voz saiu diferente, mais rouca. O senhor não quer nada em troca? Arthur ficou me olhando com aquela calma que era quase sobrenatural. Quero uma coisa só, ele disse. O quê? Que a senhora me deixe ver a terra. Uma vez por ano, talvez. Andar no pasto do fundo, sentar no fio d'água. Parou, olhou para a janela, para o escuro lá fora que estava começando a clarear nas bordas, a madrugada cedendo, o dia se anunciando devagar. Minha mãe amava esse lugar. Ela descreveu cada detalhe para mim antes de morrer. O babaçu alto, o fio d'água, o cheiro depois da chuva. A voz ficou mais baixa. Eu nunca tinha vindo antes, porque tinha medo de chegar e achar que ela tinha exagerado na memória. Que o lugar não era tão bonito quanto ela dizia. E era? Eu perguntei. Ele me olhou. Era mais? Ele disse. Ficamos conversando até o sol nascer de verdade. Não aquele raiar violento do início, mas o sol pleno, o sol estabelecido, o sol que aquece a cumeeira e faz o terreiro cheirar a terra seca e a dia novo. Arthur me contou da mãe. Generosa, que era mulher de riso fácil e mão firme, que lavava roupa cantando, que sabia o nome de cada planta do cerrado e o que cada uma curava. Que quando foram para São Luís, ela ficou anos sem se acostumar com o chão de cidade, que era duro e cinza e não cheirava a nada. Que até o fim da vida ela acordava às vezes pensando que estava na roça e levava um momento para lembrar onde estava, e esse momento, esse segundo de confusão entre o que foi e o que é, era o momento mais doloroso do dia. Eu ouvi tudo, sem interromper, sem apressar. Porque algumas histórias precisam de um lugar para pousar, e esse lugar precisa ser uma pessoa que fica quieta e recebe. Quando Renato abriu a porta do quarto e apareceu esfregando os olhos, parou na soleira e olhou para o velho estranho sentado à mesa com uma expressão cautelosa. Mãe, tá bom, filho, esse é o seu Arthur. Ele conheceu a família de seu pai. Renato olhou para o velho. O velho olhou para o menino. Você tem o olhar do Hélio, Arthur disse. Renato não sabia o que fazer com aquilo. Criança não sabe o que fazer com elogio desse tipo, que é elogio e saudade ao mesmo tempo. Então, fez o que Hélio teria feito. Assentiu uma vez, curto, e foi fazer xixi. Arthur foi embora depois do café da manhã. Na porteira, antes de subir no carro velho que tinha deixado escondido numa virada da estrada, me virou e disse: Tem uma coisa no documento que a senhora precisa saber. O quê? Tem uma cláusula no verso. Ele fez uma pausa. Coloquei porque achei justo. Voltei para dentro, peguei o documento, virei. A cláusula era curta. Dizia que, em caso de venda futura da propriedade, a família Pereira teria direito de preferência de compra pelo mesmo valor oferecido. Não era nada que me prejudicasse. Era só uma porta deixada aberta para quem tinha direito de ter uma porta. Saí para a porteira de novo. Mas o carro já estava na estrada, levantando aquela poeira vermelha que é a assinatura de toda despedida no interior do Brasil. Fiquei parada com o documento na mão. Eusébio estava do meu lado. Quando ele tinha chegado até ali, eu não sabia. Tinha o jeito silencioso de sempre. O senhor sabia que ele ia vir? Perguntei. Eusébio demorou um segundo. Suspeitava, ele disse. Seu Armindo falava que a história da terra ia se resolver um dia. Que a terra cobra o que é dela. A terra cobra o que é dela. Repeti baixinho, olhando a poeira baixar na estrada. É, ele disse. Mas às vezes ela também paga o que deve. Fiquei pensando naquilo por um tempo longo. Depois entrei em casa. Guardei o documento na lata onde tinha posto a fotografia de Generosa e o terço de madeira preta. Fechei a tampa com cuidado e fui ver como estava o trovão.
63 dias depois de ter chegado naquele rancho com uma mala de rodinhas que rangia, 2 filhos dormindo no meu ombro e uma dívida que pesava mais do que tudo isso junto, eu estava de pé no pasto do fundo, descalça na terra molhada, assistindo o trovão correr. Correr de verdade. Não aquele trote manco e resignado de animal que esqueceu o que é ter força. Era a corrida de bezerro moço que descobriu que as pernas servem para mais do que carregar o peso do próprio corpo. Era a corrida com direção e sem direção ao mesmo tempo, aquela alegria animal que não precisa de motivo para existir, que é ela mesma o motivo. Renato gritava alguma coisa da beira da cerca, animado, com as mãos abertas no arame. Isis estava sentada na raiz do babaçu alto, desenhando na terra com o galho de sempre, alheia ao mundo, com aquela paz de criança que ainda não aprendeu a se preocupar com o futuro. Eusébio estava do meu lado, quieto como sempre, com o polegar enfiado no bolso da calça. "Tá bom", ele disse. Não era elogio, era constatação. Mas vindo dele era a mesma coisa. "Tá", eu concordei. O sol estava descendo no lado do mato, tingindo o babaçual de laranja e cobre. Aquela luz do fim de tarde que o Maranhão faz diferente de qualquer outro lugar. Mais espessa, mais dourada, como se o ar tivesse densidade de mel. As sombras das palmeiras se alongavam pelo pasto, dedos finos apontando para o leste, e o fio d'água lá no fundo captava a luz e devolvia ela em fragmentos, como espelho quebrado que ainda reflete. Eu respirei fundo. Cheiro de terra boa, cheiro de capim crescido, cheiro de animal saudável e de fim de dia honesto. O Zé Rubim tinha voltado 2 semanas antes. Desta vez não mastigava palito. Desta vez desceu da caminhonete com um cuidado diferente. Olhou para o trovão por muito mais que 30 segundos. Andou em volta do animal 2 vezes completas. Abaixou para olhar as patas. Passou a mão no lombo. Avaliou a musculatura que estava voltando, a ossatura que estava se definindo, o couro que tinha ganhado brilho. Ficou em silêncio por um tempo que me custou caro. Esses silêncios de avaliador eu nunca aprendi a aguentar com calma. O estômago sempre aperta. Então virou para mim e falou um número. Era 8 vezes o que tinha oferecido antes. Não era os 20 que Eusébio tinha prometido, mas Eusébio tinha me explicado, naqueles 60 dias, que 20 era o teto. Era o que o animal valeria num leilão de genética com comprador certo. Com tempo certo. 8 no mercado comum, em negociação direta, era preço honesto. Era mais do que honesto. Era o tipo de número que muda a conversa. Eu ouvi o número. Fiz o cálculo de cabeça que a vida inteira me ensinou a fazer. Quanto sobra depois da dívida do banco? Quanto fica para a ração, para a cerca, para a semente, para o que o rancho precisa para começar a ser o que pode ser? Sobrava. Pela primeira vez em 3 anos, a conta fechava no positivo. Fiquei olhando para o Zé Rubim por um momento. Ele me olhou de volta com aquele jeito de homem que fez proposta e está esperando, que sabe que a proposta é boa e que por isso não precisa insistir. "Não", eu disse. Eusébio, que estava atrás de mim, não se mexeu. Zé Rubim franziu o senho. "Não", não vendo ele ainda. Eu disse isso com uma calma que me surpreendeu. Em 2 meses tem o leilão de genética em Imperatriz. Eusébio me explicou como funciona. Vou levar ele lá. Zé Rubim me olhou por um momento, avaliando se eu estava certa ou louca. Depois assentiu uma vez, lentamente, com um respeito que não estava lá na primeira vez que tinha vindo. "Tá bem, dona Dalva", ele disse. "Se mudar de ideia, me liga." Foi embora. Quando a caminhonete sumiu na curva, Eusébio chegou do meu lado. "A senhora arriscou", ele disse. "Aprendi com o senhor", eu respondi. Ele não disse nada, mas o canto da boca se moveu daquele jeito que eu já sabia reconhecer. O leilão de Imperatriz aconteceu numa quarta-feira com sol de rachar a terra e um pavilhão de lona que não segurava o calor de dentro nem o barulho de fora.
Eu fui com Eusébio e com Renato. Deixei Isis com a dona Marlene, vizinha que tinha aparecido semanas antes com uma panela de caldo e uma simpatia enorme, e que desde então tinha virado aquela presença que a gente não planejou, mas que a vida providencia quando a gente precisa. Renato ficou quieto durante toda a viagem, olhando pela janela da caminhonete velha que Eusébio tinha conseguido emprestada. Só quando chegamos e ele viu o pavilhão, as pessoas, os outros animais, é que abriu a boca. Mãe, e se ninguém quiser ele? Alguém vai querer, eu disse. Como a senhora sabe? Pensei na resposta certa. Pensei no caderno de Armindo. Pensei em Eusébio ajoelhado no pasto antes do amanhecer, com a mão no flanco do animal. Pensei em Arthur dizendo que a terra era mais bonita do que a mãe tinha descrito. Pensei em Hélio, abaixando o corpo para o nível do bicho, para olhar de frente. Porque alguém sempre enxerga o que vale, eu disse, quando a hora é certa. Renato ficou quieto de novo, mas era um silêncio diferente do de antes. O trovão entrou no leilão no 12º lote. Eu estava na arquibancada com as mãos entrelaçadas no colo, os nós dos dedos brancos de apertar. Eusébio estava do meu lado, imóvel como sempre, mas eu percebi que a mandíbula dele estava levemente contraída. Era o máximo de tensão que ele mostrava para o mundo externo. Renato segurava minha mão, apertado. O leiloeiro começou a falar. Aquela fala rápida e cantada, cheia de código e de ritmo, que é quase música e quase língua estrangeira para quem não está acostumado. Os números foram subindo. Devagar primeiro, depois mais rápido, quando 2 compradores do fundo do pavilhão começaram a disputar com aquela determinação silenciosa de quem viu valor e não quer perder. Quando o martelo bateu, eu não entendi o número de imediato. Tive que pedir para Eusébio repetir. Ele repetiu. Era 23 vezes o que Zé Rubim tinha oferecido naquela primeira manhã de terça. Renato deixou escapar um grito que ele imediatamente tentou sufocar com as 2 mãos na boca, porque era menino de 12 anos, tentando parecer mais velho do que era. Não conseguiu. O grito saiu assim mesmo, meio abafado, cheio de vida, e algumas pessoas na arquibancada riram daquele jeito gentil de quem reconhece a alegria verdadeira e não tem coração para não participar. Eu não gritei. Fiquei sentada, com as mãos ainda entrelaçadas no colo, e fechei os olhos por um segundo. Naquele segundo eu pensei em tudo. Pensei em Armindo escolhendo um animal com paciência de 20 anos. Pensei em Eusébio ajoelhado na madrugada. Pensei em Arthur trazendo um documento que renunciava ao que era seu por amor à memória da mãe. Pensei em Generosa descrevendo o babaçu alto e o fio d'água para um filho pequeno que nunca tinha visto, plantando na criança uma saudade de lugar que ela nunca conheceu, mas que mesmo assim doía. Pensei em Hélio. Pensei nele de um jeito diferente dessa vez. Não com a dor costumeira, não com o nó, não com a falta que é a ausência física e permanente. Pensei nele com gratidão. Por ter sido o tipo de homem que faz uma mulher de coração bom. Por ter sido amado por um tio que nunca encontrou, mas que sabia, de algum jeito, que o sobrinho tinha escolhido bem. Por ter me deixado, mesmo sem querer, no caminho certo. Abri os olhos. Eusébio estava me olhando. Tá bem? Ele perguntou. Tô, eu disse. E era verdade completa pela primeira vez em muito tempo. As semanas que seguiram foram de trabalho. Paguei o banco, paguei com um depósito feito em agência, numa manhã de segunda-feira, com o gerente que não tinha levantado a cabeça da mesa na terceira renegociação. Dessa vez, ele me cumprimentou com um aperto de mão. Eu recebi o aperto de mão sem comentário, porque não era hora de guardar rancor. Rancor é peso que só quem carrega sente, e eu estava aprendendo a viajar mais leve. Reformei a parte mais urgente do rancho, a cumeeira que estava cedendo, a janela que não fechava, o fogão a lenha que precisava de massa nova nas bordas, coisas que a casa pedia há anos e que o finado Armindo, no final, não tinha mais condição de dar. Contratei Eusébio de verdade,
com pagamento, com acordo, com tudo no papel. Ele aceitou com a mesma cerimônia de quando tinha aceitado a comida naquela primeira madrugada. Simples, sem exagero. Como quem recebe o que é justo e sabe reconhecer isso sem precisar de festa. Começamos a preparar o pasto para o segundo bezerro. Eusébio tinha contatos. O mundo do gado é pequeno, é tecido de confiança e de palavra, e um homem que trabalhou honesto por 30 anos nessa região tem crédito que não precisa de banco para funcionar. Em 3 semanas, fechamos a compra de uma novilha prenha com bom sangue, preço que cabia no que restava, e a perspectiva de um ciclo que começava a fazer sentido. Eu aprendi mais nos 60 dias naquele rancho do que em anos de vida no cerrado com Hélio. E aprendi com Hélio. Então, o nível era alto. Aprendi sobre pasto, sobre rotação, sobre o que o solo pede e o que ele recusa. Aprendi a ler o comportamento do animal como texto, que animal com orelha baixa não é animal quieto, é animal que está comunicando, que cabeça alta depois de dias de cabeça baixa é notícia boa, que o modo como um bicho se move pelo pasto diz mais sobre a saúde dele do que qualquer sintoma visível. Aprendi com Eusébio, aprendi sozinha, aprendi errando e corrigindo e voltando, e aprendi com o lugar, porque tem coisa que só a terra ensina, e só ensina para quem fica quieto o suficiente para ouvir. Arthur voltou em setembro. Apareceu numa manhã de sábado, com o mesmo carro velho e o mesmo chapéu escuro, sem avisar, mas de dia dessa vez sem enxada, sem lamparina. Só o velho e o chapéu e aquele andar cuidadoso de quem não quer ocupar mais espaço do que precisa. Eu o recebi na varanda com café e beiju. Ele foi até o pasto do fundo sozinho. Ficou lá por quase 2 horas. Eu não fui junto. Era um momento que não precisava de companhia. Isis tentou seguir e eu a segurei pela mão. Expliquei baixinho que o velho precisava de silêncio, que a gente respeita o silêncio dos outros como quer que respeitem o nosso. Ela fez uma cara, mas ficou. Quando Arthur voltou, estava diferente. Não era alegria, não era tristeza, era aquela coisa do meio de novo, aquela que não tem nome bom, mas que é talvez a coisa mais humana que existe. O acerto de contas com o passado, que não acontece de uma vez, que acontece em pedaços, que às vezes pede que a gente vá até um lugar e fique de pé ali e sinta e deixe que o sentido chegue sozinho. Sentou na varanda. Ficou em silêncio por um tempo. Então disse: minha mãe tinha razão sobre o fio d'água. Eu não perguntei o que ela tinha dito sobre ele. Algumas coisas entre mãe e filho são exatamente do tamanho que são. Não sobra para mais ninguém. Tem uma coisa que eu queria te dizer, ele falou então, me olhando de frente. Pode dizer. Minha mãe não foi embora porque quis. A voz era firme, mas havia algo debaixo dela que precisava de cuidado para não rachar. Ela foi porque um homem que devia proteger ela e meu pai, na verdade, estava do lado dos que queriam a terra. O acordo que meu pai assinou, aquele documento na caixa, ele assinou acreditando que estava garantindo proteção para nós. Mas o homem do outro lado nunca cumpriu. Meu pai sumiu e minha mãe ficou sozinha do mesmo jeito. Fiquei em silêncio, ouvindo. Eu cresci com raiva, ele continuou. Muitos anos de raiva, de terra, de gente, de justiça que não vem. Parou, olhou para o terreiro, para o babaçu enorme com as raízes levantando a terra como costelas. Mas raiva não faz nada crescer, só resseca, igual seca do cerrado, endurece tudo, racha tudo, e o que era fértil vira pó. O que mudou? Eu perguntei. Ele me olhou com aqueles olhos velhos que tinham visto mais do que deveriam ter visto. Chegar aqui e ver que a terra ainda era boa, ele disse, que a terra não tinha raiva, que a terra só estava esperando alguém que soubesse o que fazer com ela. O vento passou pelo terreiro, levantando uma fina camada de poeira vermelha que brilhou 1 segundo contra o sol e depois baixou.
Posso te perguntar uma coisa? Eu disse. Pode. O caderno do seu Armindo. Aquela parte que ele escreveu sobre a dívida da terra, que tinha coisa enterrada que precisava ser encontrada por mão de mulher. Pausei. O senhor acha que ele estava falando só da caixa? Só do documento? Arthur ficou me olhando. E então fez uma coisa que eu não esperava. Sorriu. Um sorriso lento, de canto de boca, de quem carrega a resposta faz tempo e estava esperando alguém fazer a pergunta certa. Não, ele disse. Eu acho que não. Tem coisas que eu ainda não sei explicar. Não sei explicar porque o finado Armindo, que nunca me viu na vida, escreveu no caderno que precisava de mão de mulher. Não sei se ele sonhou comigo. Não sei se era fé, intuição, ou aquela sabedoria de velho que às vezes sabe coisas que não deveria saber e não explica de onde veio esse saber. Não sei explicar, Eusébio. De onde ele veio de verdade, o que ele carrega de vida antes desse rancho, por que apareceu no portão naquela madrugada específica, no dia específico antes de eu vender o trovão. Perguntei uma vez, de forma indireta. Ele ficou quieto por um momento e depois disse: a gente aparece onde é necessário, às vezes sem saber que é necessário. E não acrescentou mais nada. Não sei explicar a fotografia de Generosa que ficava quente no meu bolso mesmo nos dias mais frios da madrugada. Pode ser que seja da temperatura do corpo mesmo. Provavelmente é. Mas há noites em que eu tirava ela do bolso e olhava para aquela mulher séria, com a criança no colo, e sentia que ela me olhava de volta com alguma coisa que não era agradecimento. Era reconhecimento, como de mulher para mulher. Como de quem perdeu para quem quase perdeu. Como de quem foi embora para quem ficou. Não sei explicar o cheiro. Nas noites depois que Arthur foi embora pela segunda vez, quando o rancho estava quieto e os meninos dormiam e Eusébio tinha recolhido para o paiol e eu ficava sentada na varanda, abraçando os joelhos, olhando para o terreiro escuro, havia um cheiro. Não era nada que eu pudesse identificar com certeza. Era floral, levemente adocicado, o tipo de cheiro que a gente associa com pessoa, não com planta. E ele durava só um momento, vinha com uma rajada de vento e ia com ela. E me deixava com aquela sensação estranha de que tinha alguém ali. Alguém que tinha ido, mas que ainda sabia o endereço. Não sei se era Generosa. Não sei se era Nita, a mulher do Armindo que tinha escolhido onde plantar a mangueira. Não sei se era Hélio. Só sei que o cheiro chegava nas noites em que eu estava mais perto do cansaço de novo. Mais perto de achar que tinha escolhido difícil demais, que seria mais fácil vender o rancho e voltar para o cerrado e tentar reconstruir do zero em terra conhecida. E depois que o cheiro ia embora, eu não pensava mais em ir. Numa tarde de outubro, Renato me ajudava a consertar um pedaço de cerca quando ele parou. Encostou o arame no mourão e me olhou de uma forma que me deu um aperto no peito. Porque era o olhar do pai. O olhar de antes de falar algo importante. Mãe, ele disse, a gente vai ficar aqui? Eu olhei para ele, para o rancho atrás dele, para o pasto do fundo que estava verde de verdade agora, com a novilha pastando devagar perto do fio d'água. Para a mangueira enorme no centro do terreiro, com as raízes levantando a terra em costelas. Para a casa que estava de pé, que estava sendo cuidada, que estava deixando de ser rancho esquecido e virando lugar. A gente vai ficar, eu disse. Ele assentiu. Pegou o arame de volta. Continuou trabalhando. Mas antes de se virar, eu vi. O canto da boca dele, exatamente o mesmo canto de boca de Hélio, se moveu. Não chegava a ser sorriso, mas era da família do sorriso. Tem uma última coisa. O caderno do finado Armindo ficou na mesa por muito tempo depois que Arthur leu e depois que eu li pela última vez. Ficou ali como fica objeto que a gente não sabe ao certo o que fazer. Não porque não tenha lugar, mas porque parece que o lugar certo ainda não se revelou. Numa manhã de novembro, eu o abri de novo. Não para reler, eu sabia o que estava escrito. Abri no fim, na última entrada, aquela de letra mais trêmula,
a de quem escrevia com o pouco que restava. Então, eu vi uma coisa que tinha passado batido nas outras leituras. Depois das palavras sobre a dívida da terra, depois de a dona Dalva vai saber, depois de eu acredito nisso, havia mais uma linha, pequeníssima, quase na margem da página, como se tivesse sido escrita depois, num momento diferente, num estado diferente, com uma letra que era quase serena, quase resolvida. Terra que recebe bem a quem chega com as mãos abertas é terra que nunca foi esquecida de verdade. Só estava esperando. Fechei o caderno. Fui até a janela. Lá fora, Isis estava sentada na raiz da mangueira, desenhando na terra com o galho de sempre. Renato passava pelo terreiro carregando um balde. Eusébio estava na porteira do curral, parado, olhando para o horizonte com aquela calma que é a marca de quem fez as pazes com o tempo. O sol estava descendo. A luz era densa e dourada e tocava tudo com aquela generosidade específica do fim de tarde no interior do Brasil. Essa luz que não poupa nada, que ilumina a cerca torta e o telhado remendado, e o pé de capim ralo, e a criança com o galho na mão, com a mesma quantidade de beleza. Sem preferência, sem julgamento, encostei a testa na madeira da janela. Pensei, Hélio, olha o que eu achei. Pensei, Hélio, olha o que a terra tinha para mim. Pensei, obrigada. E não sabia direito para quem eu estava sendo grata. Se para ele, se para o Armindo que nunca conheci, se para a generosa que plantou amor nessa terra antes de mim, se para Deus que às vezes age por meio de velho com enxada na madrugada e bezerro magro no pasto e caderno de capa preta sobre mesa de cozinha. Talvez para tudo isso ao mesmo tempo. Talvez seja assim que a graça funciona. Não de uma vez, não com clareza, não com explicação, em pedaços, em cheiros noturnos que vão e vêm. Encanto de boca que não chega a ser sorriso, mas que é da família do sorriso. Em terra que parecia esquecida, mas que estava, o tempo todo, só esperando a mão certa para abrir. Eu ainda não sei o que foi real e o que foi simbólico nessa história. Não sei se Armindo era homem comum que deixou o caderno comum ou se havia algo mais nessa escolha, nessa precisão de me escolher sem me conhecer. Não sei se Eusébio é só um homem de trabalho honesto que apareceu na hora certa, ou se a hora certa foi fabricada por algo que não tem nome fácil. Não sei se o cheiro nas noites de varanda era vento com pólen de flor que não conheço, ou visita de quem foi e voltou do único jeito que pode. Não sei. E aprendi, aos trancos, a custo, com resistência de mulher que foi criada para ter resposta para tudo, porque quando não tem resposta a culpa parece sua. Aprendi que não saber não é o mesmo que não ter recebido. A terra estava aqui. O bezerro estava aqui. O caderno estava aqui. Eu cheguei. E o que era esquecido começou a lembrar.